Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque o agente do garoto Wesley já está na Europa para ouvir propostas e o clube já definiu aquele valor de venda para negociar o jovem atacante. E mais uma informação, o superintendente de marketing do Corinthians respondeu o Rubão, hein? Depois de toda aquela polêmica. Será que ele é São Paulino ou corintiano? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bora se inscrever no canal pra gente bater a meta de 1 milhão? Conto muito com você. Desculpa a voz, o nariz tá complicado aqui, criança doente em casa, a gente pega tudo, faz parte. Vamos lá, vamos na raça aqui atualizar as notícias porque... Gente, estava acompanhando a entrevista do Sérgio Moura, superintendente de marketing do Corinthians, para os meus amigos do Alambrado Alvinegro, comandados aí pelo Renato Nalesso e pelo Fabrício, né, o Cascão e o Fabrício, que estavam comandando a live ali e a entrevista com o Sérgio Moura. Acho que foi uma das primeiras que ele concedeu. Primeiro é preciso dizer que o Corinthians ele meio que rebateu a versão do Rubão na entrevista que ele deu ao Mesa Redonda da Gazeta, da TV Gazeta, no último domingo, dizendo que quando foi informado pelo Augusto Melo, num churrasco na sua casa, que ele teria fechado o maior patrocínio do Brasil com uma empresa de casa de apostas para ser a patrocinadora master, não havia um intermediário. Depois, no contrato, surgiu um intermediário que o Rubão estranhou e, a partir dali, o Augusto achou que ele estava desconfiado e, a partir dali, as coisas começaram a azedar entre os dois. Palavras do próprio Rubão, francamente, com todas as letras e palavras que eu disse agora para vocês, ele disse no Mesa Redonda. Exatamente assim como eu estou falando. Pois bem, o clube, depois disso, demorou uns dias, mas acabou se manifestando com um comunicado dizendo que, deixa eu pegar o comunicado aqui, para vocês entenderem, só um trechinho aqui, porque são palavras fortes aqui, né? Sobre o contrato, o Corinthians esclarece que desde sempre, como é prática habitual no mercado, houve a atuação de uma empresa interveniente, ou seja, um intermediário, cuja responsabilidade foi de captação e intermediação do negócio. Realmente isso é comum, tá? Hoje no mercado publicitário, ainda mais envolvendo essas casas de apostas. Eu já tive informações, todos os clubes fazem isso, tá? Mas o que o Rubão estranhou é que, segundo ele, não tinha intermediário quando houve a conversa do Augusto com ele, no anúncio, não sei o quê, e quando foi apresentar, surgiu um intermediário, foi isso. A atuação da empresa está documentada e evidenciada no contrato celebrado entre as partes, com remuneração que obedece exatamente às mesmas práticas executadas por outros clubes de futebol. O percentual também não é nada demais, nada demais. É que a gente fala 25 milhões de reais, mas num contrato de 360 milhões. Então, sou ruim de conta aí, mas isso dá menos de 10%, né? 10% de 36, de 360 seriam 36 milhões. Foram 25, então é menos de 10%. É normal, tá? A diretoria, aqui é a parte mais importante, a diretoria lamenta que se tente fomentar suspeições que não refletem a verdade dos fatos e que são alimentadas por quem já participou da gestão do clube e conhece integralmente as práticas de mercado sob os quais contratos de patrocínio são captados e firmados. Queremos acreditar que tal postura não esteja influenciada por uma agenda de interesses pessoais e políticos. E aí o Corinthians fala aqui na nota que tem respeito à marca e ao grupo empresarial que confiou, né, no caso a casa de apostas e tudo mais, que ela tem sido uma parceira. Eles tentaram proteger a marca, reafirmar que sempre houve um intermediário e que isso é normal, assim como o percentual, a porcentagem destinada a esse intermediário. O Sérgio Moura não falou só sobre isso, né? O Rubão meio que atacou mesmo assim, né? Dá para dizer assim, o Sérgio Moura, dizendo que, em outras palavras aí, não foi exatamente assim dessa vez, que ele não conhece o Corinthians, porque ele não só é São Paulino, como se envolveu na política do São Paulo. Palavras do Rubão. O Sérgio Moura se explicou para os amigos do Alambrado Alvinegro. Segundo ele, pelo que eu entendi, ele não é muito de futebol. Foi o que ele deixou transparecer. Porque ele disse que sempre foi do mercado, ele sempre foi um profissional que atendeu várias áreas, foi uma vez que outra no estádio, aí o Cascão até brinca com ele, mas isso não é coisa muito de corintiano não, o corintiano vai para o estádio e tal. E ele falou, não, isso aí já cansou, eu não sou São Paulino. Ele se tornou sócio do São Paulo em determinado momento,
porque ele trabalhou na campanha de Carlos Miguel Aidar, a presidência do clube. E aí tem uma foto que vazou com a camisa do candidato, no caso, na época. E aí, para trabalhar na campanha, ele teve que ser sócio. Conselheiro ele nunca foi, como não é do Corinthians. Hoje ele é sócio do Corinthians. E ele responde que hoje ou ontem, não sei, ele é torcedor do Corinthians. E que fará uma tatuagem do Corinthians. Foi a resposta do Sérgio Moro. Porque o cara perguntou, você tem muitas tatuagens aí do Corinthians? Não, ele falou segunda-feira. Me chama aqui segunda-feira que eu vou estar com ela aqui. Então ele vai fazer uma tatuagem do Corinthians. O cara que torce para outro time não faz uma tatuagem do Corinthians. Mas por que ele não fez ainda uma tatuagem do Corinthians? Não sei. Eu só estou replicando aqui a entrevista que ele deu, dizendo que não é São Paulino, que torce pelo Corinthians, mas que nunca foi muito do futebol. Que o lance dele é marketing. E por isso hoje ele é o superintendente de marketing, trabalhou com o Augusto lá na campanha, na primeira campanha que eles perderam e tal, e agora voltou para defender a marca Corinthians, que ele entende que é o que mais valioso existe no futebol brasileiro e tudo mais. Tá. Ele foi questionado sobre outras coisas, sobre a permuta dos colchões. E aí deu aquela justificativa meio natural. O grande lance, o grande problema é que muita gente estranhou, porque fica um pouquinho, sei lá, até dentro de um ar meio pitoresco, né? Poxa, você entrega um camarote para colchões? Mas ele falou que era um camarote que ninguém ia utilizar, que era um dinheiro parado, e que ele pegou aquele dinheiro e transformou numa compra que ele teria que gastar para investir, no caso, na troca dos colchões que estavam defasados. O Cascão tem um ponto, né? O Cascão acha que ele trabalhou a marca da marca de colchões, né? Que os caras ganharam uma visibilidade muito maior, porque no Corinthians tem isso, né? E não exatamente do Corinthians. Mas a explicação dele foi essa. E sobre a casa de apostas, que o pessoal pergunta para ele, tá, mas tinha intermediário ou não tinha? Segundo palavras do Sérgio Moro, sempre teve. Não sei, então o Rubão mentiu, não sei de onde ele tirou isso e tal, mas sempre teve um intermediário. Isso é normal, isso é comum e sempre teve. Ponto. Foram algumas das explicações, a entrevista está lá no canal dos caras, lá com o podcast de 2 horas de entrevista para você poder conferir e conhecer um pouquinho mais do superintendente de marketing do Corinthians. Ele rechaçou e respondeu algumas das provocações, digamos assim, do Rubão, que não é mais o diretor de futebol do Corinthians. Saiu disparando para todo mundo no domingo à noite, lá no Mesa Redonda da TV Gazeta. A última informação é que o Clóvis Henrique, o empresário do Wesley, viajou para a Europa finalmente, a gente está chegando perto da janela, para ouvir as propostas que serão feitas ao garoto, ao clube, na verdade, pela contratação do garoto. O West Ham, especialmente, que é o principal interessado, que já sinalizou uma proposta de 18 milhões de euros, o Corinthians ainda está muito reticente, porque entende que ele pode valer mais. A meta definida é, no mínimo, 25 milhões de euros, 140 milhões de reais. O Wesley tem uma multa de 100 milhões de euros para o exterior, mas a gente sabe que essa multa é só uma proteção. Então, chegando 25 milhões de euros, é muito provável que o Corinthians faça a venda, porque precisa. O Augusto não quer vender, mas tem que vender um grande jogador por ano, para poder deixar as contas em dia. A venda de jogadores, segundo o Augusto, ela não tinha que ser a principal receita, ela tinha que ser a terceira, quarta. Beleza, isso eu concordo, mas em algum momento você precisa negociar. É o que sustenta o clube de futebol. E o Wesley tem chamado a atenção, ele tem só 18 anos, 19 agora, né? 19 anos e tal, então ainda tem um grande potencial, um jogador que amadureceu e evoluiu muito nos últimos jogos, está melhorando a sua tomada de decisão, ainda tem muito para crescer e sabe que é o momento, é a bola da vez, é o jogador para ser vendido. Acho que o Breno Bidon vai na sequência, mas agora estamos falando do Wesley, né? Que tem mercado pela procura do West Ham, do Brighton, do Crystal Palace, clubes da Premier League, ou seja, lá ele tem um potencial de crescimento a ponto de fazer, inclusive nesses clubes, um trampolim para um clube maior. É muito comum isso acontecer. Esses clubes, embora o West Ham seja bem mais protagonista hoje do que já fora, mas eles muitas vezes são porta de entrada para outros grandes clubes, até mesmo em outras ligas. E a Premier League tem toda a visibilidade, tem todo o dinheiro, tem todo o investimento, tem tudo para que o garoto possa crescer ainda mais. Então, o Atlético de Madrid também já manifestou interesse no Wesley, como eu falei, né? Outros mercados também. E o Clóvis foi lá ouvir o que eles têm a dizer. É muito provável, a tendência é muito forte que na metade do ano chegue uma proposta, e se chegar, vou dizer, em 22, 23, dificilmente o Corinthians não vai vender. Por quê? Porque precisa pagar a conta, precisa fechar o caixa, precisa fechar o orçamento. É muito comum isso acontecer. Wesley, o Corinthians quer 25. O West Ham ofereceu 18.
talvez um meio termo aí faça o Wesley sair. Por quanto você acha que o Wesley tem que ser vendido? Eu acho até que ele vale mais, tá? Eu acho que se esperar um pouquinho mais aqui, o futebol não permite isso, né? Mas eu acho que daria para tirar uns de 25 a 30. Mas vamos ver. O Benedetto foi oferecido ao Corinthians. O Corinthians não tem interesse nenhum por ele. Jogador de 33 anos, tá? Hoje é o último dia que a gente vai falar de Benedetto, porque foi descartado, né? Se foi descartado, acabou. Não tem mais o que falar. É um jogador oferecido, tem um empresário, né? Que ele oferece vários jogadores sul-americanos aos clubes brasileiros. E, inclusive, eu tenho um contato com ele há muito tempo. Eu lembro que no início da minha carreira ele já atuava aí como intermediário. Acho que ele é o empresário que mais tem aí ligação com os jogadores da América do Sul e entrada nos clubes para oferecer os jogadores da América do Sul. Ele falou para mim que ofereceu o Benedetto ao Corinthians, tá? Claro que ele nunca é o agente oficial, né, dos jogadores, senão ele teria vários, né? Mas ele é o cara que tem contato com os empresários dos atletas lá de fora, da América do Sul, e ele acaba oferecendo, tá? Eu fui no Corinthians e me falaram que não há interesse nenhum, tá? Aliás, uma pessoa muito importante no Corinthians me disse que o interesse no Benedetto é zero, não gosta do futebol do Benedetto, tá? Então não tem como, o Benedetto já era e tá, não foi nem o Cifute, né, o Thiago? Olha, Samir, que o Cifute aprova, olha, Samir, que o Cifute aprova o Benedetto, hein? Acho que nem chegou no Cifute essa, viu? Pessoas lá de cima, tá, já reprovaram logo o Benedetto, tá? Então é um jogador que não interessa ao Corinthians, não agrada, não vai ser contratado. Jogador de 33 anos, tem contrato com o Boca até o final do ano que vem. Desculpa, gente. Tem contrato com o Boca até o final desse ano, 2024, e pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube no meio desse ano. Isso é por lei, né? Todo mundo sabe disso, tá? Então ele está totalmente descartado, tá? Descartado aí pelo Corinthians. Já o Kennedy também foi oferecido ao Corinthians. Só que essa é uma situação um pouco diferente, tá? O Corinthians avalia a contratação do jogador, não abriu negociação, não tem proposta, mas o Kennedy esteve em pauta. O Benedetto nem foi colocado na pauta. Em reuniões recentes entre Augusto Melo, Fabinho Soldado, Antônio Oliveira e sua comissão técnica, o nome foi colocado tecnicamente, sim, de forma muito positiva. Os elogios são muito grandes. Só que o extracampo preocupa do mesmo tamanho. Da mesma forma que ele recebeu diversos elogios, né, por se tratar de um jogador tecnicamente que pode corresponder dentro do Corinthians, por outro lado, a frase que eu ouvi o extracampo dele preocupa bastante, tá? Aliás, eu posso até ler. Esse resfriado que não passa, hein? Apesar que tá todo mundo assim, né? Onde eu vou tem gente gripado. Tá difícil, tá? Tá muito, muito difícil, tá? Deixa eu ler aqui o que a fonte me falou. Cadê? Aqui. Sobre o Kennedy, tá? Tem um extracampo muito ruim, Samir, mas é um ótimo jogador. É muito risco. Como jogador, a gente gostaria. Olha só, hein? Como jogador, abre aspas aqui, tá? Isso aqui eu nem li em nenhum programa hoje, nem no Almoço com a Fiel, nem no Blend, vou ler para vocês. Tem um extracampo muito ruim, Samir, mas é um ótimo jogador. É muito risco. Como jogador, nós gostaríamos, tá? Aí eu perguntei, posso descartar ou melhor esperar, né? Pois estão avaliando o risco.
Estamos avaliando os riscos, foi a resposta, tá? Então, em relação ao nosso querido John Kennedy, eu li as aspas aí para você, gente, tá? É um jogador, né, que o extracampo é bastante ruim, falaram, né? Você vê, né? Como jogador nós gostaríamos, mas é um extracampo muito ruim, usaram o termo muito. Mas quando eu falei se eu poderia descartar já, por exemplo, chegar aqui para vocês e falar, gente, esquece Kennedy, está descartado. Aí a fonte usou esse termo, tá? Ainda não, tá? Ainda não. Então a gente vai ter que, em relação ao Kennedy, ainda é importante a gente ainda não descartar, mas você sabendo aí de todos os detalhes, tá? Sobre o John Kennedy, sabendo que ele está afastado lá no Fluminense, né? Por questões aí extra-campo. O Nelson diz aqui, ó, se o Fluminense está abrindo mão de jogador é porque na balança o lado negativo está mais pesado. Tem isso também, né? Samir, tá vendo que o Corinthians não vai contratar ninguém? Calma que tem o meio do ano, vai contratar sim, tá, o Flávio? Hein? Não, Samir, tô vendo que o Corinthians não vai contratar ninguém. Vai sim, no meio do ano vai. Hein? Se esconde, só esconder as cachaças dele. Samir, o GO era assim também. Quem era assim? Quem era GO? A Bruna Silveira. Acho o J. Kennedy melhor que todos os nossos atacantes. O problema é pagar 7 milhas e não ter retorno. Eu acho que o que a Bruna falou aqui é a grande questão e que define a minha opinião sobre o John Kennedy, tá? Por quê? Eu contrataria o John Kennedy se fosse um valor baixo, não um risco alto. Isso, por exemplo, se o Luan tivesse vindo por um empréstimo no Corinthians, só pagando salário e luvas, a gente não ia criticar tanto a negociação. É que pagaram uma grana violenta e ainda 800 pila de salário. Então, assim, o caso do John Kennedy, o risco vale, mas teria que ser por empréstimo. Eu já falei sobre isso no almoço com a Fiel e vou falar aqui de novo. Por que não uma proposta ao Fluminense, uma troca envolvendo um volante que não agrada a torcida de jeito nenhum, e de jeito nenhum vai dar certo, que é o Fausto Vera, o exausto Vera. Aí você fala assim, Samir, mas a gente não tem volante. A gente não tem volante. Como que você vai trocar talvez um dos poucos volantes que você tem? No meio do ano, o Corinthians vai contratar um volante, ou até 2. A ideia era contratar 2, aí se empolgaram um pouco com o Bidon, deram uma freada. Mas eu acredito que a solução são 2 volantes. Então, se você vai contratar 2 volantes, libera logo esse Fausto Vera, pelo amor de Deus, faz um negócio com ele. O Flamengo quase aceitou, o Fluminense poderia aceitar. Até porque eu acho que essa troca, Fausto Vera por John Kennedy, até o final, não é quem está chegando agora, a informação eu já dei. Corinthians, uma fonte do Corinthians pediu para não descartar o Kennedy, que é um ótimo jogador, mas que o risco é muito alto, eles estão avaliando o risco ainda. Agora, a opinião, uma sugestão minha seria uma troca por empréstimo com o Fausto Vera, com os 2 com o valor fixado, preço fixado. Tá? Você está chegando agora, é minha opinião. Eu acho que seria ótimo para os 2. Primeiro, Fausto Vera é o estilo de jogador que o Diniz gosta. O Diniz tinha aquele jogador aqueles gêmeos que foram para o Santos, ele levou o cara até para o Fluminense depois, acho que trabalhou com ele no Santos também, trabalhou com ele no Audax. Um deles está até namorando a funkeira lá, eu esqueci o nome dela também, não é minha praia isso. Ian, o Ian acho que foi o que pegou a funkeira. O outro, não sei o nome do outro, vocês vão me ajudar aqui. Tem até uma cara, esse menino aí, que o Diniz gosta muito, Yuri, isso, obrigado, Rodrigo Capa, Yuri. O Yuri, ele tem uma característica até parecida com
com o Fausto Vera. Jogador de passe bom, pouca marcação, mas também só passinho para o lado, passe para trás. O time do Fluminense é velho, o Fausto Vera é novo, então já ajudaria o Fluminense, que é uma característica de jogador que o Diniz gosta, é jovem para dar uma baixada aí na faixa etária do time, seria bom para o Fluminense, é empréstimo até o final do ano. Gostou demais do Fausto Vera? Chega com a grana, 7 conto. Se o John Kennedy der errado no Corinthians, aí não vai pagar, então volta a Fausto Vera, valorizado, jogou muito no Flu. Você não perde de jeito nenhum. Chegou no final do ano, Kennedy foi bem no Corinthians, Fausto foi bem no Fluminense, ninguém investe nada de grana. Trocou, pau a pau, já era, porque o valor é... O Fluminense está pedindo 7 de euros, o Corinthians pagou 7,5 de dólares. Se a gente for fazer a conversão, vocês podem fazer a conversão aí, 7,5 de dólares e 7 de euros, vai bater quase a mesma coisa. Faz a troca, no final tá tudo certo. Salve, fiel torcida corintiana. E olha só, hein, fiel. O atacante centroavante do Boca Juniors, que está de saída, Dário Benedetto, de 33 anos, não vai ficar mais na equipe do Boca Juniors. E segundo a informação do Samir Carvalho, o jogador foi oferecido para o Corinthians. Gerou muita repercussão entre os torcedores do Corinthians nas redes sociais. Uma parte da torcida ali não gosta, outra parte da torcida já acha que ele caberia muito bem no ataque do Corinthians. Muita gente comentando. Deixa seu comentário aqui nos comentários aqui embaixo. Deixa sua opinião se você gostaria de ver o Benedetto com a camisa do Corinthians. Mas por enquanto a informação é o seguinte: o nome do Dário Benedetto não agrada a diretoria e a comissão técnica. Então esqueça aí que não tem, pelo menos até o exato momento, não existe nenhuma negociação. Existe sim um recuo da diretoria quando se trata de Dário Benedetto. É bem provável que o jogador não venha para o Corinthians, a não ser que aconteça uma reviravolta muito grande, que nem trouxe a informação do Samir Carvalho. Hoje, na mesa do Corinthians, eles estão avaliando apenas o atacante John Kennedy, né? Que está no Fluminense afastado por problemas indisciplinares, né? Então, Dário Benedetto não agrada a cúpula corintiana, nem a comissão técnica. Na minha opinião, talvez ajudaria se fizesse um contrato bem feito com ele, pagando pouco, para não ter um prejuízo muito grande, porque o Corinthians precisa de atacantes. Isso é uma coisa certa. Pela idade, 33 anos, fazer um contratinho, se ele aceitasse jogar no Corinthians, talvez seria sim uma boa. Agora, se pagar um absurdo aí eu já não concordo. Melhor procurar no mercado outro jogador pela questão da idade, né? A gente já viu o que aconteceu aí no ano passado, né? Vários jogadores veteranos, e o Benedetto tem 33 anos, já não tá naquela flor da idade, né? Então tem que avaliar muito bem. Porém, a informação do Samir Carvalho que trouxe pra gente, né, que o Corinthians não vai negociar com esse jogador. E aí, fiel torcida, vocês negociariam? Vocês gostariam de ver o Dário Benedetto com a camisa do Corinthians? Comenta muito aqui embaixo, deixa a sua opinião nos comentários. E se agrada a vocês também o nome do John Kennedy. O John Kennedy, que é sim interesse do Corinthians. O Corinthians avalia em fazer uma proposta, mesmo sabendo dos riscos, né? Agora na metade do ano. E quem sabe o John Kennedy, moleque da base do Fluminense, né? Fez o gol da final da Libertadores contra o Boca Juniors. Então pode ser uma opção para o ataque do Corinthians. Mas é aquilo, tem que avaliar muito bem. A gente já viu o que aconteceu com o Luan, né? Pode ser um Luan aí 2.0 novamente, pelo amor de Deus, né? Então tem que avaliar muito bem. Porém, o moleque é decisivo. Joga, tem o faro do gol, né? Comenta aqui embaixo qual é a sua opinião, né? Se seria uma boa John Kennedy e também o Dário Benedetto aí, que não tem nada, não existe negociação. O Corinthians recuou. E essas são as informações de hoje, dessa manhã. Vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!